Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de redação, onde nós vamos tratar sobre introdução, sobre como fazer essa introdução. Lembrando que na aula passada nós falamos que a introdução ela é o cartão de visitas da nossa redação. É ela que vai instigar o nosso leitor, no caso o nosso corretor, a gostar da nossa redação, a como ele vai ler a nossa redação e todo o restante do texto, como ele vai se interessar, como ele vai ver com outros olhos o restante do texto, dependendo do que nós colocamos na introdução. Então, lembrando das duas funções primordiais da introdução, que são apresentar o tema e apresentar a tese, lembrando que nós teremos uma aula específica só para a tese. Além disso, nós falamos que existem várias maneiras de começar a redação e que a gente nunca deve começar pelo tema. E nessa aula é que nós vamos explanar um pouquinho sobre como essas maneiras, sobre como fazer essas várias maneiras de iniciar a redação. Além disso, lembrando a estrutura da nossa introdução, que ela é composta por contextualização, por uma tese e por um fechamento de parágrafo. É muito importante que você entenda isso, uma vez que nós tratamos na videoaula anterior e que nós não vamos tratar mais daqui para frente no curso, a não ser relembrando. Então, lembrando que a contextualização, ela é aquela parte inicial, são as duas primeiras frases ou a primeira frase do texto, que vai estabelecer um paralelo com alguma citação, com algum livro, com um aspecto legal, ou vai definir alguma palavra-chave do tema, ou vai fazer mesmo um paralelo com a literatura, com um livro, com um autor, enfim, que tem a ver com o problema que vai ser abordado. Além disso, nós falamos sobre a tese, que vai ser o nosso posicionamento, nosso ponto de vista, e falamos que temos um fechamento, que é uma frase para fechar o parágrafo, que essa frase, em algumas situações, digamos assim, essa frase ela pode ser retirada, se a gente precisar de linhas, por exemplo, na conclusão. Então, vamos ver hoje, vamos abordar várias maneiras de iniciar essa redação, e a primeira maneira é a por definição. É um tema que envolvia consumismo e meio ambiente e tudo mais, e nós definimos a primeira palavra-chave, que era consumismo. Vamos ler o exemplo? Olha só. Consumismo. Compra excessiva e muitas vezes inconsciente de bens, influenciada pelos inúmeros meios midiáticos e propagandas. Tal palavra vem se consolidando no cotidiano de muitos brasileiros no que tange ao cenário do século atual, no qual produtos novos são lançados todos os dias, rapidamente tornando-se obsoletos, junto à matéria-prima de sua fabricação, prejudicando o meio ambiente e, por conseguinte, alterando o comportamento de indivíduos e indústria. E aqui nós percebemos claramente que a primeira frase, consumismo, compra excessiva e muitas vezes inconsciente de bens, influenciada pelos inúmeros meios midiáticos e propagandas, é a nossa introdução por definição, é o início da nossa redação por definição. E, gente, assim, o que eu recomendo para vocês, que eu vou recomendar em outras aulas, acredito que nas aulas de desenvolvimento também, é que vocês peguem esses modelos e testem e escrevam e vejam com qual deles vocês se sentem mais confortáveis. Hoje nós vamos ver vários tipos de iniciar a introdução e o mais importante é que desses vários tipos você escreva todos eles. Você veja como você se sente mais confortável, porque não tem como você testar uma introdução por definição e não testar por alusão histórica e dizer que odeia alusão histórica, sendo que você nunca tentou começar por alusão histórica. Então, é de suma importância que você faça esse teste e que você veja com que modelo, digamos assim, você vai se identificar mais, você vai conseguir fazer melhor a sua redação, vai iniciar melhor a sua redação. Além disso, outra dica que eu dou sempre para vocês, e que eu acho que também falei em outras aulas aqui do curso, falarei ao longo das aulas, é que vocês peguem redações nota 1000 ou redações boas, as redações exemplos estão aí para vocês para isso, o portfólio de redações minhas está aí para isso, para que vocês identifiquem cada parte da introdução, da estrutura da introdução, para que vocês reconheçam em outras redações o que é a contextualização, o que é a tese, o que é o fechamento do parágrafo, para que vocês assim percebam que existe sim uma característica marcante em cada uma dessas partes e em cada um desses parágrafos. E isso vai facilitar a compreensão, o aprendizado de vocês e também a forma de vocês fazerem a redação de vocês, tanto a introdução quanto o desenvolvimento e também a conclusão. Nós veremos aí em cada aula específica de cada um desses parágrafos.
Você pode também pegar redações suas com as notas não tão boas e procurar cada uma dessas partes, e aí talvez você veja que esteja faltando várias dessas partes. Por isso que a sua redação não foi tão boa. Era uma coisa que eu fazia bastante nas minhas redações antigas, para tentar ver onde eu estava errando, assim, antigas, as redações que eram com notas menores, e quando eu tirava uma nota maior, por exemplo, eu tirava um 680 e depois eu tirava um 820. Aí eu ia comparar das duas redações, por que a 820 estava melhor que a de 680. Ah, faltou a tese. Ah, a tese não ficou tão explícita. Ah, eu achei que a contextualização ficou fraca. Olha, o fechamento do parágrafo ele tá sem nexo. Olha, faltou coesão, faltou coerência. E era isso que me ajudava bastante na evolução das redações. E foi isso que me ajudou a crescer bastante em tão pouco tempo com redação, que é um processo gradual, como eu falei para vocês. Outra maneira que nós podemos iniciar a nossa redação é por filme, músicas ou séries, que é um modelo bem inovador, também foi proposto por influenciadores digitais aí. E era incrível, gente. No começo eu achei uma das maneiras mais incríveis de começar a redação. Era fácil para mim em alguns temas, né? Em outros já era mais difícil. Alguns temas como a importância da leitura era mais difícil de encontrar um filme assim. Eu não sou muito de assistir filme, só mais série e escutar bastante música, mas é uma maneira super relevante de aprender, é uma maneira super fácil de aprender. E eu trouxe um exemplo aí para vocês relacionarem a uma cena, um enredo ou um episódio dessa série ou desse filme, né, de vocês que vocês assistem para estabelecer um paralelo com a realidade. E eu trouxe um exemplo aí com o seriado americano The Walking Dead, que é um dos poucos seriados que eu já assisti na minha life. Vale muito a pena, gente. The Walking Dead é incrível. Mas, para usar na redação, inclusive, essa foi uma das poucas redações em que eu utilizei título. Eu lembro que a temática da redação era falando sobre o jeitinho brasileiro, sobre como o brasileiro sempre dava aquele jeitinho, aquelas pequenas corrupções para se enaltecer ou para de alguma forma melhorar a sua vida, né? Melhorar entre aspas. E eu coloquei esse exemplo aí para vocês. No seriado americano The Walking Dead, diferentes grupos de pessoas tentam sobreviver a um apocalipse zumbi, executando muitas vezes ações que põem em jogo seus valores e sua ética. Fora da ficção, que a gente tem que estabelecer esse paralelo com a realidade, e parecendo não dar tanta atenção a valores e ética, o famoso jeitinho brasileiro ainda permanece nas inúmeras decisões inerentes a grande parte da população brasileira. Seja pela, e aí você insere a sua tese. Nós vamos ver na aula de tese que ela é de suma importância. Gente, a tese ela rege o texto inteiro. Se tiver uma aula importante nesse curso que você não pode de jeito nenhum deixar de assistir, é a aula de tese. E aí você coloca a tese, que são os 2 ou 3 motivos que fazem o problema acontecer. Motivo 1, nefasta cultura disseminada pelo país, ou seja, pela M2, corrupção enraizada da fila furada ao Congresso Nacional. Essa é uma das introduções que eu mais gosto, que eu fiz com bastante esmero, assim, fiquei bastante orgulhosa de ter conseguido utilizar uma série que eu gosto e ter estabelecido um paralelo com a realidade, coisa que você pode fazer tranquilamente também com outras séries. The Walking Dead não é uma série muito utilizável, exatamente por ser um apocalipse zumbi, mas tem outras séries aí que talvez vocês conheçam melhor que eu, que pode estabelecer paralelo facilmente com a realidade. Tem um amigo meu que passou em medicina que usou Orange is the New Black, e a redação que ele fez, acho que foi no ano que foi intolerância religiosa, e ele conseguiu pontuar 940, tá hoje cursando medicina. Pedro Alisson, um beijo se você estiver vendo esse vídeo. Quem conhece vai ver que ele é um amigo muito próximo meu e que utilizava essa maneira de introdução e que realmente funciona. Não foi uma maneira que eu levei adiante, eu me senti mais confortável depois da maneira de utilizar aspecto legal, que era a Constituição, mas é uma maneira muito legal de escrever também. Outra maneira de começar a redação, agora eu confesso que particularmente não gosto muito, é por enumeração ou por flechas. E por que eu não gosto muito? Exatamente porque tem que ter bastante ideia, bastante coisa para colocar na redação logo de início. Por exemplo, você vai pegar um tema como a escassez hídrica no Brasil. E aí você coloca escassez de água, extinção de espécies, aumento global da temperatura, tararam, tararam. Vai colocando várias frases, vários motivos logo de cara para o problema estar acontecendo, ou várias consequências do problema estar acontecendo. E aí depois é que você vai colocar uma frase. Essa contextualização, ela é
eu costumo dizer assim, ela é difícil, mas eu costumo dizer que ela é bem quebrada, porque você tem que colocar várias frases. Muita gente se dá bem utilizando, já vi redações maravilhosas com ela, mas é um tipo mais difícil de fazer, porque exatamente precisa de muitas ideias. Então, eu trouxe o exemplo aí pra vocês, mas não é um modelo que eu recomendo muito de vocês iniciarem a redação de vocês. Agora, um tipo de redação que eu acho incrível, um tipo de modelo que eu acho incrível e que eu admiro demais quem faz. Eu gostava mais de usar alusão histórica no desenvolvimento, mas é iniciar a redação por alusão histórica. É uma coisa linda, gente. Nossa, eu acho muito bonito quem consegue estabelecer sempre paralelo, porque quem conhece a história não repete as coisas ruins da história, consegue compreender a nossa sociedade como um todo. E eu acho a faculdade de História uma das faculdades mais incríveis que tem. E, claro, assim como filmes e músicas e séries, se você for fazer o modelo por alusão histórica, você tem que estabelecer um paralelo com a realidade. E eu trouxe aí pra vocês um exemplo coringa. Quem ama exemplo coringa, levanta a mão. Gente, um exemplo coringa é um exemplo que dá pra utilizar em toda redação. Toda, gente, qualquer redação que você for utilizar, esse modelo coringa, ele vai dar certo. E é incrível como dá certo, gente. E como muitos de vocês vêm me dar o retorno de que amaram, de que antes não tinham ideia de como começar a redação e hoje em dia já começam pontuando na competência 2 e escrevendo super bem com esses modelos coringa, adaptando para a redação de vocês, para o tema de vocês e para a maneira que vocês se sentem mais confortáveis escrevendo. Então vamos ler aí nosso exemplo coringa com a Idade Média como temática inicial. A Idade Média, período marcado por inúmeras nuances histórico-culturais, como corrupções, desigualdades sociais e expansões marítimas e comerciais, ficou também conhecida como Idade das Trevas pelo temor e extremo preconceito ao desconhecido. Odiernamente, estabelecendo paralelo com a realidade, né? Embora séculos tenham se passado, e aí você insere a sua tese. Por exemplo, o menoscabo do poder público e a falta de informes à população, que eu já falei para vocês que causam pelo menos 80% dos problemas. Vou falar bastante isso no restante do curso. Se vocês não têm ideia do que colocar na sua tese, está começando a fazer tese agora, você pode inserir o menoscabo, o menosprezo governamental do poder público e a falta de informações da população como gerador de 80% dos problemas. Vai dar certo. E a falta de informações ainda constituem um cenário no qual tal preconceito vigora, refletindo-se no ou na. E aí você insere o tema, por exemplo, homofobia, racismo, violência contra a mulher e inúmeras outras coisas que tornem o século XXI a verdadeira idade das trevas. E você pode adicionar um fechamento aí, eu acho que já está bastante completo e espero que sobre linha para a sua conclusão. Você vai ver aí nas nossas aulas que a conclusão é uma parte muito importante, que é um parágrafo que por si só já dá 200 pontos, então se puder sobrar linha para a conclusão e faltar um pouquinho para o fechamento da introdução, não tem problema. Agora, o modelo de iniciar a contextualização, a introdução à redação por citação / filósofo, estabelecendo sempre o paralelo com a realidade. E eu trouxe aí outro exemplo coringa para vocês, maravilhoso esse exemplo coringa, usando Montesquieu, que era um filósofo contratualista, que dizia que se os poderes, se acabasse o absolutismo e os poderes fossem divididos em 3, executivo, legislativo e judiciário, haveria uma maior justiça, haveria uma maior divisão de poderes, uma maior harmonia social com isso, onde todos poderiam conviver e viver numa sociedade melhor. Só que aí a gente pode ser bem ousado e contrariar o Montesquieu, olha que ousados que somos, vamos contrariar vários filósofos ainda nesse curso, e dizer que talvez Montesquieu não estivesse tão certo assim. Por quê? Porque mesmo com a divisão dos poderes, muitos problemas ainda tiram a tão sonhada harmonia social. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, já pronto para vocês inserirem a tese e inserirem a temática. Olha, vamos dar uma lida. Contrariando o pensamento do filósofo francês Montesquieu, gente, vocês imaginam o que é um corretor pegar uma redação em que você começa contrariando um dos filósofos mais importantes do mundo? Olha, o corretor ele vai te olhar com outros olhos, com certeza. Então vamos ler. Contrariando o pensamento do filósofo francês Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis, a divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário parece não ter propiciado a tão almejada harmonia social.
visto que a tese, e aí você insere, pode ser o menoscabo do poder público e a falta de informes da população, ainda constituem um cenário no qual a violência obstétrica vigora, a violência urbana vigora, a escassez de recursos naturais vigora, a escassez de recursos escolares, onde a educação ainda é sucateada. E aí você poderia inserir inúmeros temas. Esse é um dos modelos Coringa que eu mais gosto, porque o Montesquieu foi realmente um filósofo muito importante e dá para contrariar a ideia dele inserindo a tese e o tema. Outra maneira de iniciar a redação, e que nós veremos aí na próxima aula, uma aula só sobre isso, específica para literatura na redação, é iniciar por literatura, por um autor, ou por uma obra, ou por escola literária. Gente, pense no modelo maravilhoso. Eu lembro da minha professora falando pra gente que colocar literatura na redação é como dar doce na boca de criança, exatamente porque os teus corretores, pensa só, eles são profissionais formados em letras. Então, se eles são profissionais formados em letras, eles conhecem literatura, eles conhecem autor, eles provavelmente gostam de ler. Então, imagina você começar, sei lá, com um autor que é o autor preferido daquele corretor. Gente, não tem como a tua redação não ser vista com outros olhos. Eu trouxe aí um exemplo para vocês utilizando a obra O Guarani de José de Alencar, mas na próxima aula eu vou trazer vários exemplos coringa para vocês que dá para utilizar em toda a redação, iniciando exatamente com literatura. E tanto a Constituição, que nós teremos uma aula específica também, quanto literatura e alusão histórica são uma das maneiras que eu mais indico de vocês começarem a redação. Principalmente se vocês estão começando agora, peguem esses modelos Coringa e tentem encaixar em todas as redações, no máximo de redações que vocês puderem para fazer e enviar para correção e tirar as suas dúvidas, tá? Vamos lá. Em sua obra O Guarani, José de Alencar consagrou Cecília e Peri como expoentes máximos do biotipo nacional. Contudo, que é a mesma coisa de no entanto, entretanto, todavia, fora do romantismo, odiernamente, o menoscabo do poder público e a falta de informes da população contribuem para um cenário de extrema desvalorização da cultura indígena, bem como de suas relações com o território tupiniquim, abaladas pelo agronegócio e inúmeras agressões ambientais. Como vocês estão vendo, várias problemáticas sendo inseridas logo na introdução e uma redação muito incrível, começando com o Guarani. Também foi um modelo que eu fiz, fiquem à vontade. Todos os modelos que eu der aqui no curso são de vocês também, fiquem à vontade para utilizar, tá? Todos foram confeccionados por mim, não tenham medo de utilizar, que não tem autoria de ninguém além de mim, tá? E agora, a maneira que eu utilizava para fazer as minhas redações, que era por aspectos legais, muito bom de fazer redação com leis, com Constituição, com declarações, com estatutos. Olha, é uma maravilha de fazer, porque tanto você fica informado da sociedade como um todo, quanto também tem o artigo 193, que é o artigo Coringa que vocês tanto falam, que vocês tanto pedem para eu explicar como utilizar. Aqui no curso nós teremos uma aula exclusiva para isso, então, olha, você vai sair daqui mais do que treinado para a tua redação ser nota 1000, eu não tenho dúvidas disso. Vamos ler o exemplo aí com o artigo 193. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê, em seu artigo 193, que a ordem social tem por objetivo o bem-estar e a justiça. No entanto, nossa tese por refutação, tal prerrogativa legal não tem se reverberado com ênfase na prática, uma vez que o menoscabo do poder público e a falta de informes da população ainda constituem um cenário no qual temática X vigora. E aí vocês estão vendo que o artigo 193 vai falar sobre a ordem social e o bem-estar e a justiça. Então, qualquer coisa que infrinja esse bem-estar, essa justiça e essa ordem social vão ser plausíveis de utilização do artigo 193, ou seja, qualquer tema. E agora, a última maneira de iniciar a introdução, que é uma maneira por geografia, que eu acho muito legal, muito inovadora. Não é uma maneira também que eu prefira tanto, mas eu trouxe aqui para vocês porque vocês podem utilizar. Fica a critério de vocês, né? Globalização, Guerra Fria, países e conflitos são apenas algumas das maneiras que você pode iniciar. Eu não trouxe um exemplo concreto, mas trouxe aí algumas frases que vocês podem utilizar para começar a redação por geografia, né? Vocês podem começar com o avanço do mundo pós-globalização, o mundo pós-Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim ou em um cenário globalizado.
E se você conseguir adaptar, também pode utilizar a geografia no seu desenvolvimento, que também é algo super legal para pontuar a competência 2, tá bom? É isso, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Não deixem de dizer o que vocês estão achando da aula, não deixem de ir lá no grupo do WhatsApp falar comigo, utilizar o material de apoio, que tem várias coisas para vocês responderem e completarem lá e vários outros exemplos. Muito obrigada e até a próxima aula!